Ontem, nós mostramos que a Prefeitura de Divinópolis estabeleceu novas regras no transporte público. O objetivo é controlar o número de passageiros em cada ônibus. Hoje teve fiscalização que foi reforçada e a gente acompanhou. Vamos ver. Agentes da Secretaria de Trânsito intensificaram a fiscalização aos ônibus do transporte coletivo em Divinópolis. As equipes conversam com passageiros e motoristas e conferem a lotação dos veículos. Para a Prefeitura, a situação está melhorando. Na primeira semana, dessa onda roxa, a gente percebeu que alguns passageiros estavam se excedendo dentro dos veículos, A partir dessa semana, do início da onda roxa, nós fomos aumentando os carros reforço e foi diminuindo essa aglomeração dentro do ônibus. Então a gente já percebe uma melhora aí significativa de 90%, 95% dos ônibus já sem aglomeração. No início da semana, o município mudou a regra sobre a lotação dos ônibus em Divinópolis. Os veículos só podem circular com a ocupação total de passageiros sentados e mais 10 em pé. Já pedimos todas as pessoas, todos os donos de indústrias, os empresários, que quando um funcionário chegar atrasado porque não conseguiu pegar o ônibus, é porque nós é que não deixamos entrar mais pessoas no ônibus. Então, que você também seja paciente e tenha um entendimento para que o seu funcionário tenha essa flexibilidade de horário de acordo com o que pode ser usado no transporte coletivo. Mesmo com a mudança, quem depende do transporte público em Divinópolis ainda reclama. Passei por situação que o ônibus estava cheio e o ônibus do Candidez e o motorista ainda estava pegando gente. De acordo com a CETRANS, 5 pontos de fiscalização como este foram distribuídos em Divinópolis para verificar a situação dos ônibus. De acordo com a Prefeitura, esta semana, em média, 39 mil pessoas por dia têm utilizado o transporte público aqui em Divinópolis. Quando a onda roxa foi decretada, o número passava de 54 mil. E mesmo com essa redução, para tentar evitar a aglomeração nos coletivos, a Prefeitura afirma que aumentou a quantidade de ônibus em circulação. Nos horários de pico chegam a ser 117, além de 30 reforços. A Prefeitura diz que os motoristas são orientados a não transportar mais passageiros que o número permitido. E em caso de descumprimento, a empresa é notificada. Na primeira operação que nós fizemos, na segunda-feira, foram autuados 10 veículos com excesso de passageiros. O de hoje a gente ainda está fazendo levantamento para ver, mas assim, 95% dos casos já foram resolvidos. No pior momento da pandemia até agora, os usuários do transporte coletivo cobram melhorias. Tem que aumentar o número de ônibus, porque eu continuei a trabalhar, porque lá no meu trabalho é essencial, Então, assim, tem muita gente trabalhando ainda. E para não ter aglomeração, tem que oferecer mais ônibus. É aquilo que a gente sempre falou. Reduzir ia trazer um problema muito grande, como a gente já viu. Inclusive, tem algumas situações. Mas se você utiliza o transporte público e vê isso, faça a denúncia. 3229-6600. 3229-6600. Senão, não adianta nada o sacrifício de todos, que estão sem trabalhar, que estão passando dificuldades, se os ônibus continuarem cheios. Mas pelo menos a gente tem visto ações, a gente tem visto a fiscalização e os ajustes estão sendo feitos. Isso é algo bom. Isso é bom. Graças a Deus as coisas estão acontecendo. E aquilo que eu falei, juntos, os empresários, os patrões, conforme disse a vice-prefeita também em relação à questão do horário, porque às vezes alguém pode chegar atrasado. Se tiver esse entendimento, a gente vai passar por isso com a graça de Deus.